Ei pessoal, hoje nós vamos comentar sobre os temas de redação do Enem. O Enem tem uma linha, muitas vezes politicamente correta, muitas vezes de certa forma a gente percebe que parece que quer meio que catequizar os alunos no sentido de apontar para eles comportamentos politicamente corretos. Nessa linha se cobra algumas vezes tema social, político, econômico, cultural, ambiental, filosófico, por que não? Então, nós vamos ver aqui como isso tem se manifestado nas provas do Enem. Por exemplo, o Enem começou em 1998 com o tema Viver e Aprender. Um tema meio assim filosófico, no sentido de a vida gera aprendizagens, na escola da vida nós aprendemos. É muito importante que, de certa maneira, você esteja antenado com as discussões filosóficas aí. O professor Hugo está trabalhando isso com vocês. Viver e Aprender foi o tema inicial do Enem. Agora vamos ver 1999, qual foi a proposta? Cidadania e participação social. Veja que é um tema que provoca a questão da participação política, da cidadania, a questão do envolvimento da sociedade. Essa é uma questão que eu tenho falado para vocês. Nós devemos sempre cobrar do governo, mas também da sociedade. É objetivo de todo mundo ser um cidadão, cumprir seus deveres, né? Exigir seus direitos. Isso faz parte também das boas ideias que o Enem quer ver na redação dos alunos. Por isso eu recomendo que você se preocupe com essa questão da cidadania. Em 2000, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional? Ora, o Enem aqui queria que você mostrasse essa questão do respeito à criança, do respeito ao adolescente, como podemos ou poderemos ter um país melhor se não cuidarmos das nossas crianças? Essa é uma questão bastante interessante de ser desenvolvida. No ano de 2001, nós tivemos, por exemplo, um tema ambiental, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito. Aqui torna-se muito importante a atenção às aulas de biologia, às aulas de geografia, que ensinam um pouco essa questão do desenvolvimento ambiental, do respeito ao meio ambiente. Muita atenção a esse assunto. O meio ambiente deve ser estudado com bastante carinho. Em 2002, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita. Política é fundamental. O seu texto deve ser um texto politizado. Muitas vezes os alunos mostram certa alienação política e isso o Enem não quer. O Enem quer ver que você entende a importância da política e a proposta já direcionava para isso. Como fazer dessa conquista um direito, ou melhor, um meio para promover as transformações sociais. Muita atenção com as questões políticas. Observe, assista a programas televisivos, jornais, leia revistas, acompanhe o que está acontecendo na política do seu país. 2003, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. A violência é um problema de difícil solução, precisa envolver várias frentes. Nós vamos conversar mais sobre esses temas, mas vejamos que é um tema social, para que vocês percebam qual a linha ideológica que o Enem tem cobrado. Em 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. É muito importante que a imprensa, a mídia, sejam participativas, que elas denunciem, mas que elas não cometam abusos, que a liberdade de expressão não vire libertinagem. Muita atenção quanto a essas questões dos meios de comunicação. 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira, novamente a discussão sobre a criança, a importância de a criança estar na escola, de a criança não queimar etapas importantes da vida, tema social de alta relevância. Muita atenção com esses temas que são eixos centrais na discussão da questão social. 2006, o poder de transformação da leitura. Pessoal, leia. Ninguém escreve bem sem ler bastante. A orientação que eu dou a vocês é: nenhum bom escritor não lê. Ler é sempre, eu diria que a matéria-prima da escrita. É na leitura que você vai encontrar ferramentas para escrever. Os livros servem para que nós possamos adquirir conhecimento. E através do conhecimento,
nós vamos colocá-lo em prática e vamos transformar a sociedade. A leitura é a minha dica de hoje. 2007, o desafio de se conviver com as diferenças. Essa é uma questão muito importante. Nós precisamos aprender a conviver com o diferente, aquele que é diferente, respeitar a religião diferente, raça diferente, sexo diferente, opinião diferente. Tudo isso faz parte da civilidade. Podemos discordar, mas temos que respeitar o direito de cada um viver a sua vida. 2008, como preservar a floresta amazônica? Suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Ora, essa é uma proposta que nós vamos comentar mais adiante. Ora, como preservar a floresta amazônica? Esse é um assunto de alta relevância para a questão ambiental, para a questão mundial. Portanto, estude bastante a questão ambiental que o Enem tem cobrado essa linha. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Gente, nós não podemos cair naquela conversa de que nós estamos no Brasil é assim mesmo, todo mundo rouba, todo mundo faz. Não, essa ética nacional não serve para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos que fazer a nossa parte. Essa é uma questão muito importante. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. A importância que tem o trabalho. O trabalhador sem emprego perde muitas vezes a sua dignidade, porque não tem condição de sustentar a sua família. Esse é um assunto também muito importante. Também recomendo que estudem essa questão do trabalho, da mudança dos trabalhos, do trabalho moderno. Enfim, estudem, leiam, é o que eu estou recomendando a todos. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Muitas vezes as pessoas não têm usado o celular, a internet, as redes sociais, elas têm usado a própria imagem, a imagem dos outros de maneira adequada. Isso tem gerado problema nos trabalhos, problema nas escolas. Esse bom uso das ferramentas tecnológicas é uma questão também muito importante. Em 2012, a imigração para o Brasil no século XXI, quer dizer, o Brasil está atraindo imigrantes, pessoas que querem vir para cá para construir a sua vida aqui. Isso é um tema bastante rico. Nós temos um histórico de imigração no Brasil, então isso tem que ser trabalhado com bastante equilíbrio para evitar xenofobismo, aversão ao estrangeiro, para definir políticas públicas estaduais, um tema bastante importante. E por último, em 2013, nós tivemos os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Infelizmente, o Brasil tem altos índices de acidente de trânsito, muitos deles envolvendo a bebida alcoólica. O politicamente correto é defender a ideia de direção não combinar com alcoolismo, com bebida alcoólica. É muito importante que nós tenhamos o trânsito adequado para que o direito de ir e vir não seja interrompido com a morte, com o acidente por causa de bebida alcoólica. Nós vamos conversar melhor sobre todos esses temas. Eu fiz agora apenas um apanhado das propostas de redação do Enem para que nós pudéssemos ver aí algumas linhas sociais, políticas, culturais, ambientais que têm sido cobradas, e para deixar essa dica para você: estude esse tipo de assunto social, político, econômico, cultural, porque certamente algum desse tipo de tópico vai cair na próxima prova e você vai estar preparado. Vamos trabalhar nessa direção.